Você tem medo de raios? Será que um raio pode atingir uma antena na sua casa? Verdade ou mito? Antenas atraem raios? É perigoso ouvir rádio durante uma tempestade? O Brasil é o país com o maior número de descargas elétricas do mundo, registrando anualmente mais de 77 milhões de raios. Isso acontece porque o ar quente e úmido que chega da Amazônia encontra as frentes frias que chegam do sul e aí provocam grandes tempestades. O nosso país tem essa característica tropical. Muitas pessoas têm perguntado nos vídeos se é perigoso colocar uma antena em cima do telhado. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Para falar sobre antenas e raios, eu convidei o Roberto Júnior, ele que é radiotécnico, atende várias emissoras na região de Avaré, em São Paulo, é radioamador e também é deixista aí, faz grandes escutas em distâncias bem longas, já escutou Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Rádio Gaúcha em Avaré. E ele vai falar com a gente um pouquinho sobre a questão de raios e antenas. Primeiramente, quero agradecer ao Roberto por essa disponibilidade de tirar essas dúvidas da galera aí que manda mensagem e quer saber um pouquinho mais, quer colocar a antena em cima do telhado e tem medo. E a primeira pergunta que eu faço é: Roberto, é perigoso colocar antenas em cima do telhado? O raio, ele se forma através de uma descarga elétrica que ocorre entre a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra. Então, o que acontece? Quando se forma uma tempestade, né, a movimentação dos ventos, a questão de umidade, água, gelo que se formam lá na nuvem, acabam por consequência, ocasionar um carregamento elétrico muito alto de tensão entre a nuvem e a Terra, tá? Ou seja, as nuvens ficam basicamente muito carregadas eletricamente e aqui no solo também nós temos uma diferença de potencial, porque a Terra também é um grande universo, né, que também fica carregado. Então, essa diferença de potencial entre a carga da Terra e a carga que está acumulada na nuvem acabam, por consequência, gerando uma descarga elétrica, porque o dielétrico, o ar e a Terra, acaba se formando como se fosse um condutor. O ar vira um condutor elétrico conforme a quantidade de carga que é acumulada nas nuvens, e essa diferença a Terra também percebe. Então, o ar praticamente vira um condutor elétrico, né? Então, tudo que tiver acima do solo, do chão nosso, acima, fica suscetível a receber essa descarga elétrica, né? Se torna como se estivesse levando, aumentando a capacidade de descarga da Terra da nuvem entre a Terra aqui embaixo, que seria o condutor elétrico. Tá, e me diz uma coisa, a questão da altura das antenas. O que faz com que o raio seja atraído? É só a altura da antena ou tem algo mais? Não, na realidade, quanto mais alto, mais fisicamente fica em contato com o ar, né? Se torna mais fácil essa passagem, né? Esse efeito desse condutor da nuvem para o solo. Então, mas não pode se dizer assim que a altura também influencia, não. O que vale é a quantidade de carga que tem na nuvem em cima de você e você ter um contato elétrico da Terra jogando para cima. Então, não significa que uma torre de 60 metros, é lógico, vai ter maior probabilidade, mas também uma antena que esteja em cima do telhado também tem a mesma capacidade, né? Porque, na realidade, o que há é aquele fenômeno de atração, né? Das diferenças de potenciais em cima debaixo da nuvem, e você está alinhado com a nuvem. Entendi. E tem algum truque para proteger as antenas? Porque existe uma linha de pensamento que diz
que aterrando as antenas nós vamos ter ali uma proteção maior. Eu nunca aterrei antena, eu tenho 40 anos de antena em cima do telhado, nunca tive nenhuma descarga na minha antena, nunca tive nenhum equipamento queimado, e eu penso da seguinte maneira, olha, se eu aterrar a minha antena, eu vou dizer lá para cima, olha, eu tô aqui, ó, vem aqui porque eu tô aqui. Mas eu já li várias literaturas onde dizem que esse aterramento não aumenta a carga positiva da antena, né? Isso é verdade? Tem alguma diferença em aterrar e não aterrar? Olha, se a gente for ver pela norma, o que pede é feito o aterramento. Mas por quê? Porque em caso de uma descarga elétrica, se tratando assim de uma torre de 60 metros que tem um potencial grande de captação de descarga elétrica, seria ideal ter o aterramento, sim, nessas condições. Por quê? Porque nessas condições, em caso de ter essa descarga elétrica, praticamente ela vai ser dissipada, né, pela terra, sem ter maiores problemas. Nós vamos assistir agora um vídeo de um colega dentista lá da Austrália, que tem uma antena Corner, se não me engano, de 15 ou 19 elementos, e que gravou, sem perceber que ia receber uma descarga elétrica de uma tempestade. Vamos ver agora. Now, I don't know how well this will show up with the camera, but my antenna might have got struck by lightning. If you look at the mast just below the coax, it looks like burn marks. It's a sign that it might have been hit. Can't really tell with this viewfinder, but hopefully it'll show up in the camera. And down further there, just down a bit further there, it could be burn marks from lightning strikes up there in particular. So I'll have to find out if my antenna is still working or whether it's dead. But it might have taken that really big strike that nearly hit the house. Pelo vídeo, o que a gente percebe ali é que parece que o mastro da antena recebeu alguma descarga, mas não necessariamente o raio tem que cair em cima da antena, né? Se um raio muito forte atingir a redondeza ali, o próprio campo magnético do raio pode gerar outras faíscas. Confere isso? Confere, é exatamente isso que eu falei para você. Você tendo uma antena em cima da sua casa, mesmo ela estando sem aterramento, não significa que você está totalmente protegido, porque na realidade o campo magnético, né, gerado aqui na Terra já é o suficiente. Se você tiver a sua antena acima do seu telhado e mesmo que não esteja ligado nenhum condutor à terra, já se faz a capacidade de a descarga ocorrer na sua antena. Por quê? Porque na realidade essa descarga, essa diferença de potencial entre a nuvem e a sua antena que está aqui, ela vai procurar sempre o menor caminho, né? Então, entre o menor caminho, que seria o chão e a ponta da sua antena lá em cima da sua casa está sendo o menor caminho. Então, pode ocorrer uma descarga sim. O que a gente também tem que levar em consideração não é sempre só o aterramento está ligado num equipamento dentro da sua casa, no seu receptor, né? E o seu receptor, lógico, tem uma fonte de alimentação e está ligado na tomada. E muitas vezes a tomada, o que acontece? Tem o neutro, né? Seria uma fase e um neutro, que seria o 110 volts. Então, o próprio neutro da tomada já também faz com que tenha esse poder de atração e que possa também danificar a antena, no caso, está recebendo uma descarga. Tá. Agora sim, eu tô num dia de tempestade com o rádio portátil, antena telescópica esticada dentro de casa, no alpendre, não importa, tá tendo uma tempestade aí, mas eu tô com o rádio na minha mão. Eu corro algum risco de receber uma descarga nesse rádio?
Olha, provavelmente não, porque geralmente quando você está com rádio, você está com uma antena externa, uma antena externa é uma coisa, você está com uma antena para fora da casa, você está em contato com o ar. Você estando com um rádio portátil dentro da sua casa, você está com a antena esticada, mas a probabilidade dentro da casa é muito menor, tá? Então você não corre o risco assim de estar com um rádio assim portátil com uma antena interna dentro de casa, a probabilidade da descarga é muito menor. Apesar que se der uma descarga bem próxima ali da sua casa, você pode ser que você sinta alguma coisa assim, um impacto por causa do próprio campo magnético e você está com uma coisa metálica na mão, né? Automaticamente o ar fica tão eletrizado que se você tiver com uma coisa metálica na mão, você pode sentir um choque rápido, né? Mas acho que não tem tanto perigo da descarga quando você está com uma antena para fora externa. A antena externa para fora é muito pior, porque realmente daí a antena ela está em contato com o ar lá fora, né? Então é mais perigoso. Agora, portátil, acho que não teria tanto perigo, não. Certo. E pontos de ferrugem em conexões de cabos, em conexão do cabo com a antena, pode potencializar a entrada de um raio ou isso não confere? Não, Fábio. Eu acredito que não, porque a ferrugem não tem o porquê ela atrair mais raio, não. O que realmente acaba atraindo o raio é porque o mastro realmente está fora em contato com o ar. Mas tanto faz, se tiver ferrugem ou não tiver enferrujado, se tiver que ter uma descarga, vai ter uma descarga e não é por causa dessa ferrugem, não. Raios gostam de pontas, né? Então, se eu tiver uma antena plano terra, que está polarizado verticalmente, e eu tenho uma IAG, que está polarizado horizontalmente, a IAG, as pontas são horizontais, não estão apontando para cima, né? A antena IAG, ela tem menos possibilidade de receber essa descarga do que uma antena plano terra, por exemplo? Ah, sim. E nesse caso, é o seguinte: a gente tem que saber que a antena vertical, 1/4 de onda, ou seja, uma antena plano-terra, ela a vareta do meio dela, que está na vertical, né, que é o que recebe o sinal, que seria o vivo, essa antena geralmente ela trabalha isolada, ela não tem contato com os demais elementos que seriam os radiais dela, né? Então, se a gente for ver uma antena plano-terra, ela tem um maior potencial de recepção, de descarga. Por quê? Porque na corrente elétrica existe o fenômeno que é chamado fenômeno de pontas de antena, né? O fenômeno de ponta. Tanto é que um para-raio, um captador de um para-raio, ele é feito de uma forma de ponte agudo para cima, porque é mais fácil ser atraído a descarga através desse fenômeno de ponta, né? Então, o que eu vou falar para você, uma antena plano-terra, ela tem muito mais probabilidade de ficar carregada eletricamente, né, estaticamente, por ter um elemento pontiagudo para cima e ser isolado. Já uma antena horizontal, as pontas ficam, né, não ficam para cima, dependendo da polarização que ela tiver também. Pode ser que você esteja com uma IAG na vertical ou na horizontal, mas uma antena horizontal, a probabilidade realmente é menor. É um pouco menor, tá? Mas também não está descartada a hipótese que ela possa receber uma descarga. O problema é o contato realmente com o ar, né? O ar está levando um pouco da capacidade do solo até a ponta do mastro, e está passando uma nuvem em cima, e essa diferença de potencial ser muito grande em cima da sua antena corre o risco de receber uma descarga elétrica também. Então, mesmo podemos falar da antena dipolo, né, se ela estiver na polarização vertical. Também, antena dipolo também na polarização vertical. Ou seja, qualquer tipo de antena. É lógico que as verticais ficam mais suscetíveis por causa de ter uma ponta para cima, mas também uma dipolo na horizontal também não descarta a hipótese, tá? Porque ela não tem uma ponta para cima, mas se a gente for raciocinar, ela tem um corpo, né? Seria 1/4 de onda mais 1/4 de onda em horizontal, então ele não tem um efeito de ponta, mas teria um efeito também de uma área grande de exposição lá em cima, que também pode estar, né,
relacionado a receber descarga também. Ok. Agora, para encerrar, vamos falar um pouquinho da tua experiência com emissoras de rádio. Porque lá pelos anos 90, quando eu trabalhei em rádio, eu tinha um colega que trabalhava numa rádio FM. Eram duas rádios. Eu trabalhava na AM, ele trabalhava na FM. E a FM ficava com a torre em cima do prédio, descia até um transmissor Harris de 7,5 kW. E o equipamento era todo Harris, né? E a mesa de som, o processador, era uma loucura a qualidade de som que tinha aquela emissora de rádio. E tô eu lá trabalhando na AM, à noite, uma chuva danada caindo para tudo que é lado, raio. Daqui a pouco dá uma piscada a luz, a rádio continua no ar e me aparece o locutor que estava na rádio FM com os olhão arregalado, do tamanho quase do rosto dele, né? E ele disse assim para mim: me escapei por pouco, estou vivo. Eu disse: o que foi? Caiu um raio na rádio, estourou a mesa de som lá, tá tudo detonado. Quais foram, ou se tu tem para contar pra gente, histórias de raios caindo, mesmo com proteção, nas emissoras? Sim, isso daí é fato, viu? Acontece muito, Fábio. Porque o que acontece? Na realidade, não dá para a gente prever a capacidade e a quantidade de energia que vem de um raio para ser descarregado, né? A gente sabe que os raios mais pesados dão um acúmulo de corrente de milhões de amperes, né? E uma tensão muito alta. Então, isso aí é muito difícil de prever. Então, o que acontece? Mesmo você tendo um sistema de aterramento eficiente, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que você tem a rede elétrica, você tem os aterramentos que vêm da rede elétrica por relógio. Então, o que acontece? Dependendo do tipo da descarga que é tão forte, mesmo assim, o campo magnético que gera ali em torno de tudo aquilo, e por causa dos equipamentos estar conectado junto à rede elétrica, acabam por não conseguir segurar, não ter tanta eficiência, né? Às vezes isso pode se dar pela própria deficiência um pouco do aterramento, mas também da quantidade de descarga, né, em tensão e em amperes, que é imprevisível, não tem como você calcular. A gente calcula assim próximo, né, do que pode ser a capacidade de uma descarga elétrica dessa, mas se for uma descarga elétrica um pouco mais razoável, às vezes o sistema de aterramento é eficiente. Agora, se for uma descarga elétrica muito forte, muito potente, às vezes mesmo você tendo um sistema de proteção, não vai ser tão eficaz. Vai ajudar bastante, mas acaba não sendo eficaz. E como os equipamentos estão ligados na conexão da rede elétrica, então tudo aumenta, né? O campo eletromagnético daquela tensão, aquela descarga ali, acaba retornando e acaba danificando muita coisa. É duro de prever isso daí, sabe? Tá, e você já presenciou em alguma rádio que você atendeu, assim, equipamentos que não tinham como recuperar devido a algum raio, transmissor, estúdio? Olha, já aconteceu sim. Algumas emissoras já vieram a ter também queima de equipamentos da mesa de som, parte de processamento. A maioria das coisas que eram ligadas, conectadas ali na rede elétrica, até mesmo as lâmpadas, na época que era lâmpada incandescente, as lâmpadas chegavam a estourar, né? Nossa. De tão forte que era o choque de retorno que vinha juntamente com a descarga, né? Não tem casos assim que eu conheça que uma pessoa veio morrer dentro de um estúdio por causa de uma descarga elétrica dessa, não. Mas é mais os equipamentos, porque queira ou não queira, os equipamentos são sensíveis, né? E acabam sofrendo, né, com essa sobrecarga que vem também pela própria rede, né? Atinge a rede ali no local. É uma descarga muito forte que acaba gerando um campo eletromagnético tão forte que acaba danificando mesmo e não tem como segurar, né? Não é para acontecer, mas a gente, como eu disse para você, não dá para você prever isso, né?
Perfeito. Esse esclarecimento que eu faço aqui, e aí tu me auxiliou bastante em trazer essas informações, não é para amedrontar você que quer colocar uma antena para fazer uma rádio escuta em FM, para poder escutar emissoras em grande distância, é para esclarecer que isso acontece, mas é raro. Em residências é muito raro. Como eu disse, eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de antena em cima do telhado, sem aterramento e nunca tive problema. O que eu faço para resolver e ter mais segurança é desconectar os cabos da antena, né? Porque aí não vai. É isso aí, não vai vir a descarga pelo cabo e meus equipamentos vão estar protegidos. Então, quando está chegando uma tempestade, a primeira coisa que vai fazer antes mesmo dessa tempestade chegar é desconectar o cabo. Isso já vai ajudar bastante a não ter essa carga polarizada subindo pela antena, pelo cabo, e assim não prejudicar até mesmo os equipamentos que você tem dentro de casa. Exatamente, eu também acho que a gente tem que fazer exatamente isso, porque não dá para arriscar, né, Fábio? Se você está com um sistema de aterramento profissional dentro do padrão, é uma coisa. Na residência, vai ser muito difícil a gente ter isso daí. Então, o que acontece? Ameaçou, viu que está se aproximando uma tempestade, você está escutando barulho de trovão, raio muito forte, né? Se aproximando, o que você faz? Melhor coisa é desligar. Desliga o seu equipamento da tomada e desliga o conector da sua antena. Seria o ideal já na sua estação, você já ter ali uma chave de antena ou tipo ali um conector onde você possa conectar a antena e poder desconectar facilmente. Desconecta a antena, deixa lá o conector ali do lado e desconecta o seu equipamento da tomada. É a melhor coisa que a gente tem para fazer, porque, né, se tratando de residência, é isso daí. Agora, como numa emissora de rádio, uma emissora de transmissão de televisão, não tem como fazer isso, porque a emissora tem que ficar transmitindo continuamente, a televisão tem que estar, né, transmitindo o canal de televisão. Então, para isso, eles prevêem e fazem um sistema de aterramento que a gente calcula que seja eficaz, né? Perfeito. Valeu, um grande abraço e quem sabe até a próxima a gente fazendo aí mais um bate-papo, até falando sobre as nossas escutas, né, que andam meio devagar ultimamente. Pois é, Fábio, aqui também a propagação tem estado meio esquisita, mas vamos esperar que melhore, né? Mas é um prazer participar do seu canal, também queria aproveitar para parabenizá-lo, viu? Esse canal aí do FMDX, que é muito bacana, tem propagado muita coisa boa e incentivado, né? Esse hobby nosso que é muito bacana, que é o FMDX. Agora é com você. Eu quero saber se teve alguma experiência com raios. Coloque aqui embaixo nos comentários e ajude a comunidade. Todo mundo gosta de ler os comentários. Só depois de assistir o vídeo, todo mundo corre aqui para baixo para ler os comentários. Então comente. E olha, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que fala sobre clima e propagação. Quem sabe você não se interessa um pouquinho mais pelas escutas do FM. Fui!